Hoje, a visão da nossa igreja, por ser uma visão de abençoar a cidade, ela enxerga o ser humano como integral, né? Essa é uma grande resposta de como uma igreja se organiza hoje. Durante muito tempo, nós falamos muito de salvar a alma das pessoas. E isso ficou um conceito meio que um aspecto só espiritual, ou só a vida espiritual das pessoas. Mas nós entendemos, na verdade, que a salvação ela precisa alcançar todos os aspectos da vida, Sim. não apenas a nossa alma, mas também as nossas relações, o nosso próprio corpo, A vida carnal a também, né? vida carnal. Então nós entendemos o ser humano como integral, corpo, alma, espírito, relacionamentos. Fala pessoal, mais um ManzaCast. Lúcio Manzanetti. Queria falar que nosso canal é dedicado a falar sobre arquitetura, engenharia, construção, trazer empreendedores, todo mundo ligado ao setor da construção civil. Bom, queria agradecer os nossos patrocinadores Obratec Projetos e Polo Vale Decor. Hoje eu tenho um convidado especialíssimo, uma pessoa abençoada, pessoa de Deus, muito querida, né? Para todo mundo lá de Jacareí, que é o pastor Fernando Sanches. Fala, Fernando, tudo bem? Prazer, Lúcio, que coisa boa. Muito obrigado pelo convite, uma alegria, um desafio estar compartilhando com você, com a sua turma ali do canal. Coisa boa. Obrigado, viu? O Fernando, você é Eu sou boliviano. boliviano. E estou no Brasil há 27 anos. Um pouquinho ainda do sotaque, mas já consigo me comunicar bem melhor. Sim, é bonito esse sotaque na hora que você ali tá falando, né, para as pessoas ali no culto e tal. E eu acho muito bonito, né? Muito elegante, né? Fica aquele sotaque, uma coisa muito bacana. Mas hoje o Fernando vai falar, é claro, um pouco da palavra de Deus, trazer um pouco aqui para todos que estão nos assistindo, mas vai falar de uma construção que existiu uma mágica ali. Teve uma bênção que caiu sobre a PIB de Jacareí. E eu já escutei essa história, né? No dia da compra do terreno, tal, tudo, aquela loucura. Para quem não conhece a PIB de Jacareí, ela começa na Getúlio Vargas e sai lá no Vila Branca, lá em cima. É gigante o terreno, né? Vamos lá. Primeiro, queria saber um pouco do Fernando. Quem é o Fernando? Conta pra gente. Bom, eu cheguei no Brasil com 18 anos para fazer o Seminário Batista no Rio de Janeiro, que é chamado Seminário Batista do Sul do Brasil. E ali no meu último ano vim parar aqui em São José, pastoreei uma igreja aqui na região leste de São José, ali no Santa Inês, por 19 anos. O pastor Luiz Francisco, que era o pastor da primeira igreja. Então você já veio pela igreja, Já lá vim pela igreja. na Colômbia? Na Bolívia. Na Bolívia. Na Bolívia você já era da igreja. Já então. era da igreja. Legal. Vim para me preparar para o seminário. E depois, ali em 99, me formei, casei, vim com a Sueli e viemos aqui para São José. Mantemos uma amizade desde aproximadamente 2000 com o pastor Luiz, que era o pastor Sim. da PIB, e juntos, né, trocando ideias, sonhos, a visão, compartilhando e desejando que esse vale seja alcançado pelo amor do Senhor Jesus. E ali oramos e na época, aproximadamente uns 15 anos atrás, quando a PIB sonhava com um terreno, houve um leilão pela Petrobras e a única a participar foi a igreja, coisa que ninguém conseguiu entender na época o que aconteceu. Nós Um terreno tão bom daquele, terreno tão bom, numa avenida principal. sem dúvida alguma. Depois como se diz, né? Teve uma intervenção divina ali. Com certeza, que depois a maioria dos empresários, ele falou, como que a gente não ficou sabendo disso, né? E na verdade a igreja foi a única, outros concorrentes chegaram, mas já chegaram tarde, quando a igreja já tinha conseguido.
foram 48 parcelas para pagar aquele terreno. A igreja menciona que foram 48 milagres, né? Porque a igreja era praticamente todo o recurso de entrada na igreja era para pagar as parcelas daquele terreno. Imagino. Né? E foi precioso, né? A igreja viveu esses 48 meses experimentando a provisão de Deus, o cuidado de Deus, e ali nós temos aproximadamente 30 mil metros quadrados para alcançar as pessoas da região, da cidade de Jacareí, aqui do Vale. E nós temos experimentado coisas grandiosas e extraordinárias durante esse tempo, desde o pastor Luiz, e agora vai em 15 de novembro, que é o aniversário da igreja, são 5 anos que nós estamos ali, o pastor Vicente, que é o meu parceiro ali, trabalhando duro, são 4 anos. Vicente Bonfim, queridão. Bonfim. E tem sido muito precioso as histórias, né, que vivemos ali de construção, de desafio, dos milagres de Deus ali na nossa comunidade. Vamos contar um pouco da história, porque a gente fala de construção aqui. A construção, ela é física, mas também a não física, né? Porque você sonhou, você orou, e na própria PIB de Jacareí, eu imagino que há 15 anos atrás vocês deviam ser uma salinha, poucas pessoas. Conta um pouco dessa construção da igreja, né? Do como que foi crescendo, foi aumentando o ponto, desafios financeiros o tempo todo, imagino, né? Porque cada salto que você dá, o aluguel é maior, os desafios são maiores. Conta um pouco dessa trajetória aí. Muito bacana, né? Quando nós falamos de construção em qualquer aspecto, né, seja numa organização religiosa, que é o nosso caso, ou num grande empreendimento, nós sempre vamos começar com uma visão. A grande maioria das pessoas, seja ela na sua vida familiar, quando querem construir uma casa, elas começam pensando que é com dinheiro que a gente consegue alguma coisa. Nós dizemos que é uma visão, é um sonho, e é a visão que traz os recursos. Para uma igreja, a nossa visão é alcançar as pessoas com o amor de Jesus. E a construção, ela é apenas um meio para nós alcançarmos as pessoas, as famílias, os casais, as crianças, adolescentes e jovens. Esse é o nosso alvo. A nossa missão é alcançar pessoas e levá-las até Jesus. Esse é o nosso desejo. A igreja ela começou numa rua em Jacareí chamada Chico Ferreira. Foi ali que, há mais de 40 anos atrás, nós somos 50 anos, 57 anos de igreja organizada. Começou ali num terreno de aproximadamente 30 por 25, que começou a igreja muito pequena. Na época, há mais ou menos 25 anos atrás, o pastor Luiz, que começou como pastor auxiliar ali, depois ele veio a se tornar o pastor da igreja, o pastor presidente da igreja, andando com a sua esposa na comunidade, ele chegava a perguntar assim: onde fica a primeira igreja batista? E 3 quadras, 4 quadras, ninguém sabia onde ficava. Ele foi se aproximando. Quando ele chegou praticamente no vizinho de frente, ele perguntou: o senhor sabe onde fica a primeira igreja batista? Ele não sabia onde ficava a primeira igreja. Então era um lugar muito escondido para a cidade. E Deus trouxe uma visão ao pastor Luiz, que precisava ser uma igreja que abençoasse a cidade. Portanto, ela precisava sair daquele lugar escondido e ir para um lugar mais visível, onde pudesse alcançar mais pessoas. Então a igreja saiu daquele lugar e foi para a Avareí, onde hoje tem uma igreja também, a Igreja Betel. E ali na Avareí, já com um espaço maior, visível, a igreja começou abençoando a comunidade, participando da Fapija, promovendo a manhã gospel naquele lugar, trazendo novas famílias. Então a igreja foi se desenvolvendo ali. Ela chegou a alcançar aproximadamente já 400 a 500 membros naquela igreja. Aquele lugar também ficou pequeno. E aí a igreja foi nesse período, né? Que a igreja comprou o terreno. Mas ainda o capital para começar a construção
era bem difícil. A igreja ela comprou uma tenda de circo lá da igreja de São Paulo, que era da igreja da Ibabe, do pastor Edrene Kivitz, comprou o terreno, uma tenda, e ela chegou a ser instalada. Uma tenda de circo. Lá no terreno mesmo. Lá no terreno mesmo. Aí a ideia era transicionar para ir para aquele lugar naquela tenda. Mas depois de, eu acho que 2 semanas que a tenda foi instalada, veio um vendaval daqueles terríveis e a tenda veio a cair. Foi uma tristeza para a igreja. Marcou. Vocês ficaram sem casa. A igreja chorou, ela sofreu, foi muito triste para a igreja, né? Sim. E a igreja depois deu um outro passo, que foi alugar o espaço onde era a original Veículos, né? Na Getúlio Vargas. Na Getúlio Vargas, praticamente quase de frente, em frente. Né? E ali ficamos ali por volta de 3 anos, e de lá começamos a elaborar um projeto, que era um projeto de mudança, né, que você inclusive nos ajudou com a parte de elétrica. Com gratidão, com muita gratidão. Muito bom, foi maravilhoso. E nós não tínhamos os recursos, Sim. mas temos o sonho, temos a visão. Sim. E ali começamos a sonhar, porém, e ali nós não esperávamos, mas veio a pandemia no meio desse projeto. E a nossa oração era dizer assim, eu aprendi a fazer uma oração, Lúcio, que em todas as decisões da nossa vida, eu falo assim com Deus, Deus, eu desejo isso. Mas se o Senhor tiver alguma coisa melhor, cancela meu pedido, porque eu quero que o Senhor tenha. E essa oração que a gente fazia todas as vezes. Orávamos pelo projeto, mas dizíamos, mas se o Senhor tiver alguma coisa melhor, então cancela o nosso pedido, porque nós queremos que o Senhor tenha. E de fato Deus não tinha esse projeto que nós elaboramos. Deus tinha algo diferente, que hoje eu considero melhor, mais barato, mais amplo, e que levaria... é aquele projeto inicial. Que é o projeto inicial, bonito, que é onde lá. nós passamos hoje, né? Sim. Porque a igreja tinha uma tenda lá, uma estrutura muito boa que veio dos Estados Unidos, e foi a partir dessa tenda que virou um galpão, um auditório, e hoje nós estamos sonhando com muitas outras coisas Sim. que Deus tem dado para nós. Então nós aprendemos cada vez mais que uma obra começa com um sonho. Então ela começou com um sonho de abençoar a nossa cidade, e esse sonho continua prevalecendo e sendo alimentado cada vez mais, já com mais de 800 pessoas sonhando e abençoando e já não é a nossa mais região. Uma tenda, né? Não é mais. Porque essa tenda ela foi sendo substituída, né, por uma cobertura metálica. Sim. Foi cada vez ganhando um pedaço da tenda ali, né? E até que do lado foi feita outra tenda, não sei se é outra tenda, como é que foi essa? É uma tenda alugada hoje. Nós temos 2 espaços, são 2 auditórios. Sim. Um auditório principal, onde tem as reuniões, as celebrações, né, os cultos. Ali esse espaço tem 42 metros por 20, então são quase mais de 800 metros quadrados. Bem espaçoso. É um espaço bem espaçoso ali, e essa estrutura de tenda acabou virando já de alvenaria, e ela hoje é definitiva, está fixa lá, né? Sim. Porque nós Muito colocamos, construímos, excelente. Chamamos, e é muito bom, porque em igreja, nesse momento, nós contamos com muitas pessoas, você, outros engenheiros, Sim. arquitetos, gente, porque serralheiro, todo mundo ajudou, né? Voluntários, todos nós, porque igreja ela depende muito da contribuição das pessoas, né? E eu acho maravilhoso, porque hoje fica muito claro que tudo aquilo que nós levantamos do ponto de vista físico, o nosso alvo é abençoar as pessoas. E ali no meio da pandemia, né, quando as coisas estavam paradas, Deus fez vários... Imagino como é que foi difícil para vocês, né? Ali. Conta um pouco sobre essa passagem. Um dos milagres foi muito interessante, né? Porque quando a igreja, nós nos vimos sem poder reunir, sem poder sair de casa, Deus tinha dado uma palavra para nós que nós mudaríamos na cheia. É uma referência à passagem de Josué, quando ela atravessa o Jordão. Porque nós estávamos do outro lado da rua. E a gente entendia essa metáfora. Precisamos atravessar o Jordão. Precisamos ir ao outro lado. E quando Josué atravessou o Jordão, ele atravessou na cheia, quando Deus abriu o rio Jordão para o povo passar. Sim. E Deus disse, nós estaríamos atravessando num tempo de dificuldade. Na minha cabeça, como pastor, eu falei assim, bom,
qual é o tempo de mais dificuldade financeira na igreja? Janeiro, fevereiro e março. Nós vamos atravessar nesse tempo. Mas não era isso não, era a pandemia mesmo, era um tempo quando tudo fechou. Sim. E ali, quando nós estávamos ali, os orçamentos sempre eram muito caros, né? Era 1 milhão, 3 milhões, 2 milhões para qualquer aspecto que a igreja iria fazer. Mas tinha uma estrutura montada, de uma tenda que nunca foi montada, né? A tenda que foi montada, ela caiu. Mas essa tenda que nós estávamos, ela não media tudo isso. Nós ampliamos. Ela era uma tenda de 30 por 20. E ali, o irmão Valdemir, que tem uma empresa da Aço Suporte, todo mundo estava parado, todos os construtores parados. E aí nós falamos com ele se tinha condições de ele montar aquela tenda. Ele disse, olha, pastor, a gente nunca montou, porque nós colocamos telhado, mas eu tenho todos os meus funcionários parados, não tem nada por fazer e nós não sabemos o que vai acontecer, vamos montar. E foi assim que as coisas, praticamente com todo doado, foi montado aquela tenda e aí nós sonhamos e vimos que dava para ampliar e começamos e aí Deus foi soprando e a gente foi andando na onda que Deus estava levantando naquele momento. Maravilha. Eu vou contar um pouco da minha história, como que eu cheguei lá na PIB, né? Eu estava fazendo um curso de desempenho para empresários, tal, tudo. E ali eu estava preenchendo aquela roda da vida. Não sei se o senhor conhece. Sim. E na roda da vida você coloca a sua pontuação, né? Espiritual, saúde, família, financeiro, diversos aspectos da sua vida. E quando estava no religioso ali, né, no espiritual, estava um pouco baixo. Eu falei com a minha esposa, falei, olha, a gente podia, sei lá, conhecer alguma igreja, conhecer... E ela falou assim, olha, eu falei para você, eu ia na PIB com a minha tia lá, tal, tudo, gostava muito. E aí eu fui lá na PIB, um dia com a minha esposa, e me encontrei lá, né? Até porque eu toco também, né? Guitarra, e a banda lá é espetacular. Nossa, fantástico. E a pregação, tudo. Então aquilo me tocou, né? E eu me senti em casa ali, né? Até com o pastor Vicente também, muito bacana, sempre conversa muito comigo. Fernando também, né? Então foi para mim um belo presente aí, que cada um tem um caminho, né? Eu vim na busca de profissionalismo, estudando, buscando o profissional. Eu cheguei até o religioso, né? O espiritual. Acho que cada um tem um caminho. Mas fala um pouco dos núcleos, né, que a igreja tem, como que funciona uma igreja. Conta para o pessoal aí. Hoje, a visão da nossa igreja, por ser uma visão de abençoar a cidade, ela enxerga o ser humano como integral, né? Essa é uma grande resposta de como uma igreja se organiza hoje. Durante muito tempo, nós falamos muito de salvar a alma das pessoas. E isso ficou um conceito meio que um aspecto só espiritual, ou só a vida espiritual das pessoas. Mas nós entendemos, na verdade, que a salvação ela precisa alcançar todos os aspectos da vida. Sim. Não apenas a nossa alma, mas também as nossas relações, o nosso próprio corpo. A vida carnal também, né? A vida carnal. Então, nós entendemos o ser humano como integral, corpo, alma, espírito, relacionamentos. E olhando para isso, a igreja ela se organiza. Sim, ela é uma igreja, então ela começa com a vida com Deus. Tudo começa com Deus. Sim. Mas ela se estende e ela compreende que saúde para uma pessoa, ela deve envolver todos os aspectos. Se eu não estou bem com o meu corpo, eu também não vou estar bem espiritualmente. Se eu não estou bem nas minhas emoções,
eu também não vou estar bem no meu aspecto físico. Com E certeza. se minha espiritualidade ou algo afeta também as minhas relações. Família, o casamento, minha vida como pai, como filho. Então a nossa igreja, ela busca alcançar a saúde em todos os aspectos. Então teremos o esporte, temos também o aspecto de atendimento às pessoas por meio do aconselhamento. Também tem um atendimento terapêutico voluntário. E nós também temos o aspecto relacional. Seria psicólogos? Psicólogos, né? Eu também tenho uma formação como psicólogo. Sim. Temos também terapeutas, outros psicólogos que nos ajudam também voluntariamente. E a nossa igreja ela é muito forte na parte de casais. Inclusive, nós estamos nesta semana em 40 dias numa jornada de 6 encontros de casais, onde nós falamos sobre palestras, né? São pessoas não apenas da igreja, de outras religiões, elas vêm para ouvir o desafio dessa conjugalidade. Então a igreja ela busca de todas as formas possíveis e dentro dos recursos que ela tem, dos recursos humanos e também de habilidades e competências, abençoar a nossa comunidade. Essa é a nossa visão como igreja local. Tem o Homens de Valor. Tem os Homens de Valor. Qual fala aí dos grupos? Nós temos Cuidado para não esquecer de nenhum, aí são tantos. Os núcleos, né? Nós chamamos a esses núcleos de Rede Amar, né? Então ela começa com as crianças, que é o Geração Viva, depois se estende para os adolescentes, que é o Sinergia Teen, os jovens, que é o Sinergia Jovem. Depois nós temos os Homens de Valor, que trabalha e resgata o protagonismo dos homens, assim também como elas, que trabalha do mesmo jeito com as mulheres. Sim. E tem o Nós, que trabalha com os casais. Ainda nós não temos uma atuação para a terceira idade, que é o nosso próximo desafio. Também alcançar essa geração diamante, que já está acima dos 60 anos. Então também o nosso grande desafio de abençoar esta geração e cuidar também delas. São formas de nós termos que chamamos de pastoreio das necessidades específicas, homens, mulheres, crianças e adolescentes. Esse é o nosso grande desafio hoje. Precisa de muitas pessoas para fazer tudo isso, né? Sim. E como é que funciona? São voluntários, são pessoas da igreja. Por quê? Eu imagino que a igreja não tem tantos recursos humanos, né, financeiros, para ter pessoas para atender todos esses núcleos. Sim, eu acho muito interessante essa parte em igreja e em comunidade, né? Sim. Alguém disse que o maior desafio, você vê grandes líderes quando eles lideram voluntários. Sim. Porque quando você lidera voluntários, você consegue liderar qualquer grupo. E perguntaram certa vez para um pastor, que é o Bill Hybels, se ele não se sentia culpado, muitas vezes, de pessoas que já trabalhavam de segunda a sábado, de segunda a sexta, ainda pedirem para doarem férias ou trabalharem no domingo. Por que se ele não se sentia culpado de exigir a essas pessoas ou convidar essas pessoas? Sim. E aí ele respondeu que não. Porque geralmente as pessoas, muitas delas não trabalham naquilo que elas são apaixonadas. E quando você tem a oportunidade de um trabalho voluntário, você trabalha naquilo que você é apaixonado. Sim. E eu acho extraordinário, porque eu vejo às vezes gente como um médico, um engenheiro, uma pessoa de um alto escalão na sua empresa, ela tá lá cuidando, servindo, vendendo um pastel, cozinhando, cuidando de estacionamento, de crianças, trabalhando com jovens, fazendo pequenos reparos, fazendo aquilo que ela tem paixão. Então, na igreja, é uma oportunidade de você servir com aquilo que você tem paixão, naquilo que você ama fazer. A gente brinca, diga, eu pagaria para fazer. Tem coisas que a gente é assim. Por exemplo, eu gosto muito de cozinha, eu gosto muito de conversar com gente. Então, nós encorajamos pessoas a descobrirem o seu propósito de vida, a fazerem aquilo que elas têm paixão. E a igreja se movimenta assim. Com certeza. Esse é o grande desafio. Eu vejo da seguinte forma, né? Seria um capital espiritual. A pessoa está se doando ali para o próximo, para fazer o bem.
em prol à comunidade, em prol à igreja, dessa forma, né? Sim. Uma forma muito bonita de fazer, de acontecer e trazer coisas boas para ela, para a família, para a comunidade, para todos, né? Sim. Esse é o grande desafio. Eu creio que uma vez eu fiquei marcado também com uma outra frase. Perguntaram para um psiquiatra o que ele aconselharia quando uma pessoa estivesse perto de um surto psicótico ou de um surto, entrar numa crise. O que ele diria para essa pessoa? E ele disse o seguinte, que ele procurasse algum lugar onde ele pudesse ser voluntário. Sim. Pudesse se doar. Pudesse servir. Encontre um lugar onde você possa ser útil. Onde você se conecte, onde você tenha relacionamentos. Outros psiquiatras têm dito assim que a grande maioria das pessoas que estão internadas em centros, sabe, em hospitais, eles não estariam ali se tivessem um amigo, se tivessem uma pessoa muito importante e se eles encontrassem significado de vida. Então, a igreja ela proporciona isso por meio do trabalho voluntário. Sim. Então, sem tanta gente necessitada, são tantas pessoas. E quando a gente se envolve em algo que vai além do ganhar dinheiro, mas de trazer significado, sim, isso é maravilhoso. Né? Você, por exemplo, como músico, sabe que é tocar, sim, estar ali e além de fazer uma coisa que você gosta tanto, poder fazer bem às pessoas, sim, que elas vão adorar, servir, é isso que faz sentido na igreja, é isso que move pessoas. Eu vejo como é precioso ver. A última vez eu vi 4 pessoas entre 70, 65, 80 anos, elas doando as férias, pagando para ir para o Nordeste para ajudar pessoas que estão ali em vulnerabilidade social, em necessidades, sim, e poder abençoar essas pessoas. Isso é fantástico. Sim. É maravilhoso. E a igreja é assim. Ela se movimenta com voluntariado de doações financeiras, mas também o voluntariado com a sua obra, com o seu talento, com aquilo que Deus tem dado a elas. Então, aliás, se você quiser, se você tiver alguém ali dentro, arquitetos, engenheiros, pessoas que digam, olha, eu quero doar parte do meu trabalho, eu quero orientar, a gente está de portas abertas para receber gente que queira servir. Então, se você está assistindo ali e você quer abençoar uma comunidade e tantas outras pequenas igrejas, você pode também doar o seu tempo, o seu talento, o seu conhecimento. Ele é maravilhoso para muitas igrejas. Arquitetos, vocês que estão nos assistindo, fica a dica, né? Então, vale só o trabalho, né? A pessoa não vai pagar para fazer isso, ela vai tirar um pouco do tempo dela para poder contribuir com alguma comunidade, com alguma pessoa ali em vulnerabilidade, ou a pessoa que precisa ter uma casa ou precisa reformar aquela casa, precisa de uma orientação profissional. Também? Sem dúvida alguma. Tudo certo. Sem dúvida alguma. Nós temos a igreja, ela acolhe muitas famílias, mulheres que estão cuidando dos seus filhos, mães a solos, viúvas, muitas vezes até órfãos, e organizações que chegam até nós como casas de recuperação, orfanatos, e tem muitos lugares, Lúcio, onde os profissionais dentro desta área, eles Sim. abençoam. E nós somos muito transparentes, né? Eu sei que hoje a parte da doação, ela tem sofrido muito, porque pessoas às vezes se aproveitam, as Sim. coisas não são transparentes, elas não são claras, e você muito bem sabe que como a nossa igreja ela é muito transparente Sim. em tudo que ela faz, tudo que ela coloca, a prestação de contas, as coisas vêm, elas acontecem. Por exemplo, agora nós estamos colocando o nosso estacionamento. Se você for lá agora, Sim. já não vai pisar mais no barro, viu, Lúcio? Já está agora o estacionamento. Mas já tinha uma brita ali, já tinha tava... uma brita, estava boa. Agora ficou melhor ainda. E como tem sido bom ver a comunidade. E muitos outros... Está pavimentando lá? Nós colocamos o intertravado lá, Sim. né? E tem sido muito... Sextavado que o pessoal chama, né? Sim. Muito bom. E tantas outras comunidades que esses profissionais podem
podem abençoar e nós temos a possibilidade de ser pontes, eu falo. Deus Sim. nos chama para ser ponte, levar pessoas que têm aquilo que uma comunidade precisa para que elas possam abençoar e abençoar a região, a cidade. E quando a gente abençoa, a gente recebe muito mais. Maravilha. Nós recebemos muito mais. E quem quiser assistir um culto, participar da igreja, quais são os horários, que dia que funciona? Muito bem, você é o nosso convidado, você que está nos assistindo. Então, todos os domingos, às 10 horas, temos uma primeira celebração e depois, às 18h30, a nossa segunda celebração. Neste mês agora de setembro, nós teremos até o dia 25 aproximadamente, a segunda-feira para os casais, às 19h30. São 6 segunda-feiras que começou no dia 21 de agosto e ela vai assim em sequência. Então também esperamos você. Será muito bom ter você. Aliás, é um encontro para pessoas que querem ouvir sobre casamento. Muitas vezes pode ter um homem, uma mulher, mas o cônjuge não pode ir ou até mesmo não quer ir. Você pode ir sozinho. Vamos orar por você, interceder por você. Será extraordinário. Contamos com a sua visita. Parabéns, Fernando, pelo seu trabalho, né? Você não está só construindo a PIB de Jacareí, né? Como diversas obras, agora está colocando piso em tetravado, mas tantas coisas que foram construídos, eu imagino que o volume financeiro envolvido ali foi gigante, então a gente vê que Deus intercedeu ali e sempre proveu o que foi necessário para a igreja conseguir realizar por meio das suas mãos, do pastor Bonfim. Bom, parabéns pelo trabalho, gratidão em receber você aqui no ManzaCast e deixo uma mensagem aí abençoando quem está nos assistindo e o nosso podcast, ManzaCast, querido podcast aqui. Muito bom. Eu quero deixar um versículo que traz muito significado para todos aqueles que constroem. No Salmo 127, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os trabalhadores. Se o Senhor não vigiar a casa, então em vão trabalham aqueles que vigiam. É maravilhoso perceber que quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, Ele que abençoa nossas mãos. Eu quero também desafiar você que está construindo um empreendimento, que está dentro de uma obra, trabalhando, usando os seus talentos. Antes de você elaborar um projeto, termine depois daquele projeto dizer: Jesus, se o Senhor tiver alguma coisa melhor, eu quero o que o Senhor tem para mim. Porque se o Senhor edificar a casa, todas as coisas são extraordinárias. Nós valorizamos a construção, mas nós também temos uma mensagem a todos aqueles que têm a sua família. Não construa um sucesso sobre os escombros da sua família. Isso custa muito caro. Nenhum sucesso compensa o fracasso de uma família. Oramos pela sua vida, clamamos por você, que o Senhor abençoe a sua construção e a sua vida. Amém, gratidão e estaremos lá, né, sempre aos domingos, visitando, às vezes também, quem quiser pode participar via internet, porque o ManzaCast é assistido no Brasil e no exterior também. Sim. Por incrível que pareça, a gente tem algumas pessoas no mundo assistindo o nosso podcast. Maravilhoso. Vocês podem nos acompanhar no YouTube, PIB Jacareí, né? No YouTube. Ao vivo, hein? Ao vivo, e também tem lá as séries, tem também lá as playlists de várias séries que marcam a vida de muitas pessoas. E em Jacareí, presencialmente, nós estamos na Avenida Getúlio Vargas, 2700. Será uma alegria receber vocês. E Lúcio, que bom, papo gostoso, obrigado pelo convite, né? É uma alegria imensa
poder Isso estar aí. com você, sua família lá na nossa comunidade espiritual. E essa Roda Viva precisa continuar saudável, hein? Com certeza. A espiritualidade, a vida, o Sim. trabalho, que Deus abençoe. E eu queria orar por você, pelo aqueles que vão estar nos assistindo, Sim. pelos negócios, o trabalho. Eu gostaria de abençoar Sim. a vida de vocês. Amado Deus, continue, Senhor, a abençoar, o Pai, a vida do Lúcio, de todos aqueles que estão junto com ele, sua família, a sua casa, os nossos ouvintes, ó Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida deles. Que o Senhor, ó Pai, seja o guia, seja o pastor de cada um deles. No nome de Jesus que eu oro, Senhor. Amém e amém. Gratidão. Pessoal, super bênção do pastor. Muito obrigado. Até o próximo ManzaCast e Deus no caminho de todos vocês. Obrigado.